O medo silencioso do professor de matemática a ser questionado pelos alunos. Deixa eu te fazer uma pergunta muito sincera, professora do ensino médio. Você já sentiu um frio na barriga quando o aluno levanta a mão no meio da aula? Já teve medo de ouvir um professor, por que isso funciona assim? Ou pior, mas isso não dá para resolver de outro jeito? Se você já sentiu isso, fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje eu vou falar de um medo que quase nenhum professor de matemática admite em voz alta, mas que muitos carregam em silêncio. Eu sou Gisélia Eirado, mestra em Educação Matemática, e trabalhei 40 anos em Universidade do Rio de Janeiro, inclusive em cursos de licenciatura em matemática, formando professores de matemática. Criei laboratório interativo de aprendizagem matemática para ensinar os professores de matemática a ensinarem matemática de uma forma diferenciada, a partir do material concreto, tirando todo o conceito matemático, surgindo na frente dos alunos. E olha, era muito interessante. Eu sei, professor, esse medo não aparece nos planejamentos, não está nos livros didáticos, não é tema de reunião pedagógica, mas ele existe e como dói. Ser questionados pelos alunos deveria ser algo positivo, não é? Por que o questionamento do aluno hoje não vem sempre com curiosidade? Às vezes, vem com ironia, com desdém, com teste de autoridade. E aí nasce o medo de um confronto descomunal, não tem sentido. O medo de não saber responder na hora, o medo de travar, o medo de parecer fraco ou fraca, o medo de perder o controle da turma. E, principalmente, o medo de ser desmascarado. Por que desmascarado? Porque você é um impostor? O aluno acha que você é um impostor? E deixa eu te dizer uma coisa muito importante agora. Esse medo não significa que você é um mau professor ou uma má professora. Esse medo não significa que você não domina a matemática. Esse medo é resultado de um sistema que colocou o professor numa posição impossível e de uma sociedade que transformou o professor no inimigo do aluno. Então, vamos falar da raiz desse medo. O medo de ser questionada não nasce do aluno. Ele nasce da formação do professor. A maioria de nós foi formada assim. Conteúdo acima de tudo. Resposta certa acima do raciocínio. Silêncio em sala de aula como sinal de controle. Professor como detentor absoluto do saber. Olha que coisas pesadas. E aí, sem perceber, aprendemos que errar é fracasso. Não saber responder na hora é vergonha. Admitir dúvida é fraqueza. E quando o aluno questiona, ele mexe exatamente nesse lugar. Quer dizer, ele ativa gatilhos mentais. Não é só uma pergunta,
é um espelho. E o espelho, às vezes, ele mostra coisas que a gente preferia não ver. Por isso, o medo não é da pergunta, é do que ela revela. Qual é o sentimento que o aluno está colocando ali atrás daquela pergunta? Agora, deixa eu te ajudar a enxergar algo essencial. O aluno do ensino médio questiona mais, não porque sabe mais, mas porque ele pensa mais. Ele vive no mundo de vídeos, jogos, comentários, comparações, múltiplas soluções. Ele estranha uma matemática que só aceita um caminho. Ele estranha respostas prontas. Ele estranha fórmulas sem sentido. E quando ele pergunta muitas vezes, não é para te afrontar. É porque o cérebro dele está gritando. Isso não faz sentido para mim ainda. Mas às vezes não faz sentido porque falta trabalhar o conhecimento. O problema é que nós fomos ensinados e ensinadas a confundir questionamentos com falta de respeito. Agora, eu vou tocar num ponto muito delicado. O medo de ser questionada ou questionado é muitas vezes o medo de descobrir que a gente sabe aplicar, mas não sabe explicar profundamente. Porque também somos produtos de uma educação lá de trás que também trazia esses problemas, não é só de agora. E isso dói. Dói que fere nossa identidade profissional. Mas deixa eu te liberar de uma culpa agora. Isso não é falha sua. Isso é consequência de uma formação conteudista, apressada e pouco reflexiva. Você foi treinado para resolver, não para investigar, para visualizar, não para dialogar com o pensamento do aluno. Então, quando a pergunta por quê parece que o chão some, não é? E aí o medo cresce. A aula tradicional cria uma armadilha emocional para o professor. Ela te coloca num palco onde você precisa saber tudo, responder tudo, controlar tudo e prever tudo. Isso é humanamente impossível. Por isso, tantas professoras e professores vivem em estado de alerta, tensos, tensas, na defensiva, com medo de abrir espaço para perguntas. Mas aqui está a virada de chave. A aula que mais gera medo no professor é a mesma que mais gera desinteresse no aluno. Agora escuta isso com atenção. Quando você muda o foco da resposta para o processo, o medo começa a diminuir. Quando a aula é visual, investigativa, construída passo a passo, aberta a hipóteses, o questionamento deixa de ser uma ameaça e vira uma ferramenta. Você não precisa ter todas as respostas. Você precisa conduzir o raciocínio.
E isso muda tudo, muda o jogo. O professor que diz, boa pergunta, vamos pensar juntos? Não perde autoridade, ele ganha respeito. Professor e professora, o aluno que te questiona não quer te derrubar, ele quer entender. E o medo que você sente não é sinal de fraqueza, é sinal de que você se importa. Mas chegou a hora de transformar esse medo em crescimento. Você não precisa ser a professora ou o professor que sabe tudo. Você precisa ser a professora que ensina a pensar. O professor ensina a pensar. E quando isso acontece, o questionamento vira diálogo. O medo vira segurança. E a sala volta a respirar. Relaxa. E esse vídeo, se esse vídeo falou com você, fica aqui comigo, porque existe um caminho mais leve, visual e inteligente para ensinar matemática. Aproveita e me segue no canal. E você não precisa percorrê-lo sozinho ou sozinho. Se quiser, você pode me seguir no canal e eu te espero no próximo vídeo. E até lá!